Olá, meu querido, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero começar a nossa matéria da nossa escola dominical esse domingo, dia 4 de dezembro de 2022, tendo uma palavra de oração, orando por você nessa manhã. Oremos. Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, te damos graças a Deus pela noite de descanso que o Senhor nos concedeste. Te damos graças a Deus pelo alimento que Tu colocaste em nossa mesa. Te damos graças, ó Pai, por podermos estarmos de pé, respirando, ó Pai, e fazendo a Tua vontade. Clama-te, ó Deus, pelas vidas que irão nos assistir, que irão, ó Pai, participar conosco dessa matéria da Escola Bíblica Dominical. Que o Senhor, ó Pai querido, venha falar a cada coração. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos, agradecendo ao Senhor por tudo. Amém. Amém, meu querido? Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10, do verso 46 a 52, diz assim a palavra do Senhor. Depois foram para Jericó. Saindo ele de Jericó com os seus discípulos e grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse-lhe: Chamai-o. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? O cego lhe respondeu: Rabi, eu quero ver. Disse-lhe Jesus: Vai. No verso 52, disse-lhe Jesus: Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele tornou a ver e seguia Jesus pelo caminho. Amém, meu querido? Você sabe o que é a graça de Deus? Hoje, o nosso assunto, a nossa matéria, eu quero falar sobre o cego que enxergava. É isso mesmo, o cego que enxergava. Você sabe o que é a graça de Deus? Sabe para que ela serve? Muitos provavelmente darão a resposta padrão: graça é favor imerecido. Mas que favor é esse? Em que esse favor não merecido afeta a minha vida? Qual é esse favor que eu recebo sem merecer? Interessante, não é? Ora, vamos lá. O favor imerecido de que Paulo fala é a salvação, sem merecimento. A salvação. Pela graça somos salvos, sem merecer a salvação. Amém? Jesus quando veio ao mundo e foi crucificado na cruz de madeira, derramou seu sangue precioso pelos meus pecados, pelos seus pecados. E não há outra forma de nós obtermos a salvação a não ser recebendo, reconhecendo que nós somos pecadores e convidando a Jesus para entrar no nosso coração. E não há outra forma, não há dinheiro que compre a salvação, não há sentença ou penitência, não, somente o sangue de Jesus. Por isso Paulo fala que é favor imerecido, de que Paulo retrata aqui que a salvação é sem merecimento, que nós somos salvos sem merecimento. Por isso que pela graça nós somos salvos sem merecer. No entanto, a manifestação da graça de Deus, dessa graça que nós estamos falando, desse favor imerecido, depende de certas condições. Isso.
depende de algumas condições. A gente já sabe que o preço já foi pago, que o sangue do Cordeiro já foi derramado na cruz do Calvário. Mas, no entanto, a manifestação da graça de Deus depende de certas condições. E é sobre elas que eu quero falar com você nessa manhã de domingo na nossa escola bíblica dominical. Eu creio que a primeira condição para essa manifestação da graça de Deus depende de uma coisa interessante. Primeira condição, você consegue reconhecer suas verdadeiras necessidades? Ou seja, aquilo que você precisa de verdadeiramente, aquilo que você precisa, sabe, de verdade, aquilo que você precisa de verdade. Em Marcos capítulo 10, no verso 51, diz assim: perguntou-lhe Jesus ao cego aqui de Jericó, ao Bartimeu, perguntou-lhe: o que queres que eu te faça? E o cego respondeu: Rabi, eu quero ver. Então nós podemos observar que, para a graça do Senhor se manifestar na vida do cego Bartimeu, primeiro ele precisava entender de verdade, ele soube de verdade realmente qual era a sua verdadeira necessidade. Às vezes nós nos deparamos com pessoas que se achegam perante Deus, ou que pedem para que alguém interceda ou clame por algo, e que às vezes não é a sua verdadeira necessidade. E quando nós comparamos com a necessidade do cego Bartimeu, é claro, ele queria ver, ele queria voltar a enxergar. Em Marcos capítulo 10, no verso 51, podemos observar que o cego de Jericó, ele teve uma visão apurada de seu real problema. Talvez, meu querido, o problema da graça do Senhor não tenha manifestado na sua vida ainda, é que você não entendeu, que você ainda não compreendeu o que Jesus fez na cruz do Calvário, por mim e por você, meu querido. O cego Bartimeu, ele sabia, ele consegue reconhecer as suas verdadeiras necessidades. E você, meu querido, que está nos assistindo agora, que está participando conosco nessa escola bíblica dominical, você sabe qual é a sua real necessidade? Aquilo que você tem apresentado a Deus é de fato aquilo que você tanto necessita, que tanto você precisa? Um outro ponto interessante que eu quero destacar aqui, compartilhar com vocês, irmãos, infelizmente muitos não querem realmente que o Senhor Jesus mexa na raiz dos seus problemas. Aqui nós podemos ver que o cego Bartimeu clamou ao Senhor que ele corrigisse aquilo que estava errado, do problema na vida dele. Queria voltar a enxergar. Mas, infelizmente, eu vou tornar a repetir, muitos não querem realmente que ele mexa na raiz dos seus problemas, pois isto poderia mudar seus modos de vida, poderia desagradar muitas pessoas, e isso afetaria podemos dizer, as suas amizades. Amém? Você sabe, você reconhece quais são as suas verdadeiras necessidades? Aquilo que você tem apresentado a Deus é de fato o que você tanto necessita? Já parou para refletir sobre isso? Aquilo que você tem clamado ao Senhor, não sei, talvez de madrugada, ou que você tem pedido para que alguns irmãos orem e intercedam, é de fato aquilo que você tanto necessita? Vai para pensar um pouquinho. A segunda condição para a graça, esse favor imerecido se manifestar na vida de alguém, a segunda condição é: você já teve a experiência de começar a agradecer a bênção antes dela chegar? Eu vou tentar traduzir aqui. Você já agradeceu algo
antes de receber, antes que você a receba, você já agradeceu? O cego de Jericó creu em seu coração e com seus lábios ele declarou a sua fé publicamente, de uma forma de agradecimento, publicamente. Em Marcos capítulo 10, no verso 47, diz assim: ouvindo que era Jesus, olha que maravilha, Marcos 10, 47, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele clamou: Jesus de Nazaré, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você já agradeceu algo ao Senhor, mesmo antes de receber? É por isso que em nossas orações nós começamos, nós pedimos e nós encerramos agradecendo, crendo, convicto de que o Senhor está ouvindo e de que Ele irá responder com um sim ou com um não. E o cego de Jericó, ele creu em seu coração. E é fantástico que a palavra de Deus nos diz que com os seus lábios ele declarou a sua fé publicamente, meu querido. Você tem feito isso? Das bênçãos que você tem recebido, você já agradeceu? Você já chegou a agradecer antes mesmo de receber aquilo que você apresentou diante do Senhor? Aquilo que é a sua necessidade, aquilo que você tanto almeja ou precisa? Você já fez isso? O cego de Jericó, ele teve essa experiência de agradecer antes mesmo de receber a bênção. Por isso, meu querido, eu creio que o favor imerecido, que a graça, esse favor imerecido, alcançou o coração do cego de Jericó. A terceira condição aqui, nós nos deparamos com ela também em Marcos capítulo 10, no verso 47. Eu vou repetir: ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A terceira condição aqui, não tem como nós fugirmos. Você tem clamado? Você tem clamado ao Senhor? Você tem apresentado ao Senhor as suas necessidades? Sabe, quando você não consegue dormir, às vezes, o sono não vem porque você está preocupado com algo. Você tem clamado ao Senhor? Senhor, eu preciso da tua ajuda. Senhor, eu preciso da tua intervenção. Senhor, eu tenho colocado todos os meus problemas, as minhas necessidades em tua mão, em tuas mãos. Senhor, eu creio que o Senhor há de responder. Eu creio que o Senhor há de resolver todos os problemas segundo o teu querer. Mas a terceira condição aqui para essa graça, esse favor imerecido se manifestar em nossa vida, assim como foi na vida do cego de Jericó, ele clamou. Nós precisamos clamar, meu querido. Olha que interessante. Quando o cego de Jericó ele soube que era Jesus, quando ele soube que era Jesus que estava vindo, como diz no verso 47, ouvindo que era Jesus, ele não enxergava. Podemos dizer, ele não enxergava, mas ele ouviu: olha, Jesus está vindo, é Jesus que está vindo. Quando ele soube que era Jesus, meu querido, ele não ficou parado esperando. Ele não ficou parado de braços cruzados esperando o milagre. Bartimeu, ele vai ao encontro de Jesus, podemos dizer. Ele começa a clamar. E quando ele clama, ele está pedindo: olha, eu quero estar na presença do Senhor Jesus. E é interessante que a palavra de Deus nos diz que algumas pessoas falavam para ele, tentando impedir que ele parasse de gritar. No verso 48, muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: filho de Davi. Talvez isso tenha acontecido com você, meu querido.
Talvez exista pessoas ao seu lado que têm feito de tudo para te impedir de que você busque ao Senhor, que você clame ao Senhor. Talvez exista pessoas do seu lado que, por um motivo ou outro, têm te impedido de você buscar, de clamar ao Senhor. Tem levado a você a depositar a sua confiança em outras coisas, e não no Senhor Jesus. Mas olha o exemplo do cego Bartimeu. Quando ele ouviu, Jesus está a caminho, a solução dos meus problemas está chegando e eu não posso ficar longe. Bartimeu, então vai ao encontro de Jesus. Bartimeu clama a sua salvação. Meu querido irmão em Cristo, meu querido ouvinte, você que está nos assistindo nessa manhã, a graça de Deus em Cristo Jesus está disponível para todas as pessoas, mas a sua manifestação depende de um homem reconhecer a sua verdadeira condição e necessidade. Crer de todo o coração que Jesus é o Messias, o prometido de Deus, e fazer pública declaração de fé. Amém? É interessante, né? Eis aqui um cego que enxergava. Talvez seja essa a sua condição nessa manhã. Talvez você esteja passando por isso. Talvez você esteja cego espiritualmente. E o Senhor Jesus está aqui. E Ele quer estender a sua graça, favor imerecido a ti também, meu querido. Mas para isso você precisa reconhecer. Mas para isso você precisa confiar no Senhor. Amém? Para isso você precisa, em nome do Senhor Jesus, reconhecer as suas verdadeiras necessidades. O que você precisa. Eu costumo dizer, aquilo que você tanto almeja, você poderá levar para o céu. Você já teve a experiência de começar a agradecer a bênção antes mesmo de recebê-la? Pense nisso. Você tem clamado ao Senhor? E eu quero orar por você nessa manhã, meu querido. Eu quero orar por você nessa manhã. Eu creio que o Senhor falou ao seu coração nessa manhã. Eu creio que você vai refletir nessa palavra, nessa matéria da escola bíblica dominical. O cego que enxergar. Talvez você esteja na mesma condição. Talvez você enxergue com seus olhos de carne, mas espiritualmente você se encontra cego. Mas eu quero orar por você. Amém? Oremos. Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu coloco diante do Teu trono, Senhor, a vida do Teu povo que está nos assistindo. Eu clamo a Ti, ó Deus, que o Senhor faça um milagre na vida do Teu povo. Ó Pai, que essa graça, esse favor imerecido alcance a muitos corações, que eles possam reconhecer, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, qual é a sua verdadeira necessidade, ó Pai. Do que adianta, né, Pai, ganharmos, ó Pai, o mundo todo e perdermos a nossa alma, ó Pai, e de ir para o inferno. Eu creio, ó Pai, que o Senhor há de falar a cada coração, que o Senhor já falou a cada coração. Eu creio, ó Pai, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor há de fazer essa graça acontecer na vida do Teu povo. Em nome do Senhor Jesus é que eu te oro, agradecido por esse momento tão especial, ó Pai, em que nós podemos sentir a Tua presença, cuidando de cada um de nós, suprindo todas as nossas necessidades. Ó Pai, falando a cada coração da maneira que somente o Senhor pode fazer, ó Pai. Por isso nós colocamos diante do Teu trono a cada vida, ó Pai, das pessoas que tanto necessitam. Ó Pai, visite aquele que pensou que não havia solução para os seus problemas, ó Pai. Mas o Senhor nessa manhã vem e nos diz, ó Pai, que a Tua graça, ó Pai, esse favor imerecido é tudo aquilo que nós necessitamos, ó Pai. Pai, em nome de Jesus,
Tende misericórdia, ó Pai, dessas vidas que ainda estão com seus corações endurecidos, que o Senhor possa estar quebrantando essas vidas, ó Pai, e trazendo para perto de Ti. Em o nome do Senhor Jesus, eu agradeço ao Senhor por esse privilégio, ó Pai, de podermos estar na Tua presença, e podemos clamar a um Deus vivo, de podermos clamar a um Deus que responde, ó Pai, a nossa súplica, de podermos clamar, ó Pai querido, a um Deus, ó Pai, que sabe de tudo aquilo que nós necessitamos, ó Pai, ou de clamarmos a um Deus que não dorme, que não precisa de vela, ó Pai, porque o Senhor tem luz própria, ó Pai. O Senhor não dorme, o Senhor está atento, o Senhor está de braços abertos, ó Pai querido, esperando para ouvir o nosso clamor. Em nome do Senhor Jesus é que eu te oro e te agradeço por esse momento especial, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos, agradecemos a tudo. Amém. Amém, meu querido. Deus te abençoe. Que você tenha um domingo tremendamente abençoado. Que a graça do Senhor Jesus transborde em sua vida. Que tudo aquilo que você pensava que não tinha solução, que você possa encontrar no Senhor Jesus. Deus te abençoe. Amém? E se você se identificou com o nosso ministério, eu quero te convidar a você fazer parte conosco desse ministério maravilhoso. Se você mora próximo de nós, aqui da Igreja Batista Bíblica do Jardim Maria Estela, em São Paulo, você é nosso convidado especial. Deus te abençoe e até o próximo domingo, em nome de Jesus.